Olá, meu nome é Giovanni Soligo, sou formado em técnico em eletrônica pelo Instituto Anglicano Barão no Rio Branco, cidade de Erechim, e atualmente sou acadêmico do curso de Sistemas para a Internet da Universidade Federal de Santa Maria. Vou apresentar nesse vídeo um projeto que está sendo desenvolvido por mim e outros colegas e professores da universidade. Atualmente, meu professor orientador é o professor Dr. Alencar Machado. Bom, então uma breve explicação desse projeto. Bom, o que é essa caixinha preta que vocês estão vendo aqui no vídeo, onde tem uma tomada e nele está conectado um dispositivo, que no caso é meu notebook. Bom, isso é um protótipo de uma tomada inteligente, onde o propósito dela é você plugar algum dispositivo, como por exemplo uma geladeira, um ar-condicionado, ventilador, máquina de lavar, entre outros. O protótipo então ele coleta as informações de tensão e corrente consumida pelo aparelho, ar-condicionado, geladeira, televisão, e envia essas informações a um servidor que por fim vai armazenar essas informações em um banco de dados para logo depois essas informações serem consumidas por uma aplicação. A ideia final desse protótipo é reduzir essa caixa preta ali que vocês estão vendo, tirando o visor e deixando o tamanho desse espelho, dessa tomada, tornando algo não invasivo, onde o usuário não veja, digamos, o projeto, seja algo normal para ele. Bom, depois então do protótipo ter enviado as informações de tensão e corrente do aparelho para um servidor e depois estar armazenado num banco de dados, uma aplicação vai consumir esses dados, vai fazer os cálculos para saber quantos kWh o aparelho consumiu, e podendo assim gerar então um valor em reais do consumo do dispositivo. E assim o usuário vai poder fazer uma tomada de decisão, aonde ele vai deixar ou não o dispositivo ligado. Lá na aplicação tem um botão onde diz que a tomada está ligada ou desligada. Caso eu tenha utilizado o ar-condicionado e ele já tenha extrapolado o que eu tinha para gastar dele, simplesmente vou lá e desativo ele, e assim ele não é mais ligado no mês. Ou então eu programo quanto eu quero gastar em reais desse dispositivo. Digamos que eu quero gastar nesse mês apenas R$50 do ar-condicionado, Então o programa vai estar rodando, o protótipo vai estar enviando informações do ar-condicionado, corrente, tensão, e o programa vai estar, a aplicação web vai estar fazendo os cálculos e gerando quilowatt-horas, assim sabendo quanto em reais aquele aparelho, no caso de exemplo o ar-condicionado, consumiu. Quando chegar nos R$50, a minha aplicação vai informar para mim: teu dispositivo já gastou o que tinha para gastar esse mês, deseja manter ele ligado ou quer desligá-lo e não consumir mais esse mês. Outra coisa seria monitorar através da aplicação web ou do aplicativo no celular quanto o meu ar-condicionado está consumindo. Se eu ver que eu gastei demais hoje meu ar-condicionado, eu economizo amanhã, no caso, daria uma economizada, utilizaria menos ele para poder utilizar nos dias seguintes, para não gastar tudo de uma vez o que eu posso gastar no mês inteiro. Assim eu consigo, através de um gráfico, ver quanto eu estou gastando e poder me autocontrolar. Bom, então agora uma breve explicação do protótipo, dos componentes utilizados e da placa desenvolvida para poder fazer a coleta das informações de tensão e corrente e enviar essas informações para um servidor. Como cérebro principal do protótipo foi utilizado o microcontrolador Atmega 328P da Atmel. Para quem conhece, é o mesmo microcontrolador utilizado no Arduino Uno.
como o sensor de corrente foi utilizado o SCT-013, o sensor de tensão foi feito uma fabricação própria, onde ele pega uma referência de tensão em corrente contínua e a partir dali ele sabe qual tensão externa. O protótipo, ele tem dentro da caixinha dele ele possui o cooler, né, para poder fazer o resfriamento interno, para não sobreaquecer. Esse aqui é o SCT-013, sensor de corrente. Vou tirar aqui então a placa principal do protótipo para poder mostrar o resto, os componentes principais no caso do protótipo. Ele está com uma fonte de alimentação de 9 volts, corrente alternada, que logo depois é retificada e estabilizada para 5 volts para poder alimentar o circuito. Aqui em cima, para enviar os dados, temporariamente tem um Ethernet Shield, o mesmo utilizado no Arduino. Vou retirar ele aqui. Essa aqui então é a placa principal desenvolvida, onde aqui nós temos então o microcontrolador TMEG328P, o sensor de tensão que foi desenvolvido, no caso eu já expliquei, que pega um sinal de referência e o microcontrolador sabe que tensão externa está. Aqui é o circuito do SCT-013 e o retificador do circuito. Aqui tem o borne para o relé de carga, para poder ligar ou desligar a tomada. Bom, agora eu vou falar como funciona a comunicação dele com o servidor. Vou pedir desculpas se a imagem estiver meio escura, que já está de noite e a claridade não está tão boa. Bom, como é que funciona a comunicação? Como eu já tinha mostrado antes, né, com o Ethernet Shield, ele vai se comunicar, vai mandar informações para um servidor, para um endereço IP. Que no caso, esse servidor vai estar recebendo a tensão e a corrente do dispositivo que está sendo coletado. No caso, o meu aqui é do notebook. Eu conectei ele, então ele envia para esse servidor a minha tensão e a minha corrente. Faço um vezes os outros e tenho meus watts. Depois disso, então, cada vez que o protótipo manda informações, o servidor pega essas informações e envia para um banco de dados. Então, a cada 7 segundos é enviado informações. A cada 7 segundos é armazenado uma linha no banco de dados. Em uma hora dá questão em torno de 470 linhas. Em um dia daria em torno de 11.770 linhas de informações. Depois disso, a partir da página web, né, do sistema, eu tenho meus dispositivos cadastrados, no caso ventilador, cafeteira, ar-condicionado, eu tenho meu notebook, mais meu monitor, tenho uma máquina de lavar roupas e tenho uma geladeira. No caso aqui eu tinha conectado minha cafeteira e com os dados armazenados dela eu consegui gerar um gráfico em 8 minutos e 52 segundos. Demorou então questão de 8 minutos para passar um café e gastou 3 centavos. Claro que a cafeteira ela vai ficar um tempinho ligada, depois ela vai desligar, ela não vai ficar todo o tempo ligado. No caso da geladeira, deixa eu ver aqui. Da geladeira foi coletado 2 dias, 1 hora, 15 minutos e 34 segundos para fazer essa demonstração. Então ele ficou coletando informações, jogando para o banco de dados. A aplicação web busca essas informações do banco de dados, gera um gráfico e a partir do gráfico é feito um cálculo, que logo a mais vou mostrar ele. E a partir do cálculo
é gerado kWh e a partir disso é mostrado quanto ele consumiu. E também a partir desse gráfico eu consigo ver qual hora do dia teve maior consumo o meu aparelho. No caso da geladeira, ele deu um consumo maior em torno do meio-dia e das 7 às 9 da noite. Outra informação que eu também consigo adquirir é saber quanto o meu equipamento gasta por dia. No caso aqui da minha geladeira, né, eu pude ver que ela gasta 90 centavos por dia. A geladeira é um dos eletrodomésticos da residência que mais consome. Então por isso é o alto consumo dela, deu 90 centavos por dia. Nesses 2 dias de coleta, ela deu R$1,80 e poucos centavos. Agora eu vou falar um pouco como é gerado o cálculo para informar o usuário quanto ele está gastando, né? Então, como eu havia falado antes, o protótipo, a cada 7 segundos, ele envia uma informação para o servidor que, por fim, armazena no banco de dados. Como podemos observar ali na imagem, então, no dia 24 de 11 de 2016, às 11 horas 31 minutos e 7 segundos, foi armazenada uma informação. Depois, às 11 horas 31 minutos e 15 segundos, outra informação, 22 segundos, outra informação, e assim por seguinte. Como eu havia comentado antes, então a cada 1 hora são armazenadas 470 linhas, e um dia dá um pouco mais de 11.700 linhas, no caso por dispositivo. Então, digamos, cada protótipo que foi produzido vai gerar por dia mais de 11.700 linhas por dia de informações. Então, ao decorrer do dia, essas informações vão sendo armazenadas no banco de dados e logo após o sistema web ele recupera essas informações e gera um gráfico. No caso, as informações do protótipo ele vai ficar ligado 24 horas monitorando aquele aparelho. No caso desse gráfico gerado foi do ar-condicionado. Eu coletei apenas 5 horas, 8 minutos e 39 segundos dele para poder fazer essa demonstração. Mas no caso ele ficaria 24 horas por dia e depois disso eu poderia ver que hora o ar-condicionado foi ligado, qual hora ele consumiu mais, se já atingiu o limite que eu poderia gastar naquele mês, né, podendo sim desativar ele, não usando mais, ou vendo o gráfico ali, podendo ver quanto ele gastou no dia, eu poder me autocontrolar e usar menos o ar-condicionado para poder gastar no mês todo aquele tanto que eu programei para gastar. Então aquele gráfico vai ser gerado por vários pontos. Como é que eu vou gerar o cálculo? Bom, eu vou ter aqui, eu peguei como referência 2 pontos, aonde o primeiro ponto, né, foi às 11 horas 101 minutos e 52 segundos, teve um consumo em watts de 1876, e o segundo ponto, às 11 horas 31 minutos e 59 segundos, de 1719. Teve um intervalo de 7 segundos entre ele. Então, digamos ali um ponto, depois o segundo ponto, vai ter um terceiro ponto, um quarto ponto, um quinto ponto, e assim por diante. Com esse gráfico, a gente tem que encontrar, então, a área sobre a curva. Então, a partir dos pontos, nós vamos fazer o cálculo do intervalo de tempo da área sobre a curva. Depois nós vamos somar esses intervalos e assim vamos obter a área sobre a curva, tendo por fim o kWh consumido pelo aparelho, no nosso caso do ar-condicionado. Bom, então como nós vamos fazer esse cálculo? Para isso nós já temos 3 informações, que no caso nós temos o nosso primeiro ponto, aonde tem 1876,8 watts, e no outro ponto 1719,72 watts. Esses 2 pontos nós vamos dividir por 1000 para poder obter o quilowatt.
E o outro dado que nós temos é o intervalo, que no caso é das 11 horas 31 minutos e 52 segundos até as 11 horas 31 minutos e 59 segundos, que dá um intervalo de 7 segundos. Transformando isso para horas, dá 0,0019444 horas. Então, com essas três informações, a gente já consegue então saber o intervalo de tempo da área sobre a curva. Para isso nós vamos utilizar então a regra do trapézio simples, onde tem a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Onde a nossa base maior vai ser o primeiro dado, a base menor vai ser o segundo dado, no caso o segundo ponto, o primeiro ponto, vezes a altura, que vai ser nosso intervalo de tempo. Depois nós vamos dividir por 2. Então, fazendo o cálculo, aquele pequeno intervalo de tempo vai nos gerar 0,0034966086744 kWh. Então, depois de ter esse kWh, desse intervalo de tempo ali, nós vamos fazer vezes a tarifa, que no caso está ali de 0,5354 centavos, e nós vamos ter o valor em reais daquele intervalo de tempo. Então, depois de ter feito desse intervalo de tempo, do primeiro ponto até aquele segundo ponto, nós vamos pegar do segundo ponto ao terceiro, do terceiro ao quarto, do quarto ao quinto, e assim por diante, né? Nós vamos somar todos os intervalos de tempo, como eu já falei, para obter então a área sobre a curva. Aí nós vamos ter todo o kWh consumido do aparelho, que nós vamos fazer vezes a tarifa, e vai dar o valor gasto pelo aparelho em reais. Então, após ter gerado um algoritmo para fazer aquele cálculo com todos aqueles dados, a gente consegue obter então o kWh consumido pelo aparelho. Fazendo vezes a tarifa, a gente tem o total. Então, em 5 horas e pouco de consumo do ar-condicionado, teve um gasto de R$ 1,87 em um ar-condicionado de 18.000 BTUs. Obrigado por ter assistido o vídeo. Desculpe se deixei passar alguma coisa despercebida no vídeo, comentar alguma coisa. Fico à disposição para responder dúvidas e também aceito sugestões. E caso tenha falado algo errado no vídeo, também peço que me corrijam. Obrigado e até a próxima.